Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel. Também é um livro que Daniel, o profeta, né, ele profetizou e falou tantas coisas da parte de Deus através da sua boca, e muitas coisas que estavam para acontecer. Daniel ali foi falando, né? Foi tremendo as experiências de Daniel. Passou o tempo, veio outros, e assim por diante tem acontecido de gerações em gerações. Diz assim a palavra de Deus, né? Olha algo tremendo. Observa como Deus tem planos com a nossa vida, como Deus tem plano com o povo de Deus, não só lá atrás, mas como hoje e sempre, até acontecer todas as coisas. Deus continua com seus planos sobre o seu povo, sobre aquele que chama e clama pelo seu nome. Diz assim, ouve bem: nesse tempo, tudo para a glória de Deus, nós somos do Espírito Santo e poder em nome de Jesus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Esse livro é o livro da vida. Muitos os que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre eternamente. Amém? Olha só, aqui está falando daqueles dias que hão de acontecer. Mas o plano do Senhor sobre o povo dele, ele é algo muito especial, porque existe uma promessa que ela não é uma promessa passageira. Sobre as nossas vidas é uma promessa de eternidade. De uma forma ou de outra, na vida de cada ser humano vai haver a eternidade. E aí muitas coisas que estão acontecendo. Deus ele envia seus arcanjos, seus anjos para pelejarem pelas nossas vidas, por situações que aconteceu, estão acontecendo e vão acontecer. Nós temos que estar atento à palavra de Deus, que ele estava nos dizendo, que Daniel falou isso bem antes, até de Cristo vir, foi antes de Daniel. Daniel já falava a respeito do que havia de acontecer e está acontecendo. Muitas coisas que Daniel já falou, já aconteceu, mas muitas ainda vão acontecer. Aqui fala de algo tremendo bem lá à frente, avante daqueles do grande dia, quando diz que muitos que dormem no pó da terra ressurgirão. Então está falando já, olha só o que está falando, de arrebatamento, está falando de coisa, está falando de céu, está falando de inferno, está falando de todas as coisas. E nós temos que observar que aqui diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Mas fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Esse desprezo eterno é longe da presença de Deus, quer dizer, é como se fosse desprezado, né? Foi para outro lugar quando deveria estar com o Senhor. E Deus tem feito um plano para que todo aquele que crê, todo aquele que espera no Senhor, venha estar nesse plano de estar na glória, diante do Pai. E nós somos incluídos. Muitos outros vão ser incluídos, mas nós temos que ter o cuidado, porque ele diz que o nome tem que estar no livro da vida. Quando fala livro, é o livro da vida, ou seja, escrito diante de Deus, ou seja, o Senhor da tua vida e a tua vida sendo do Senhor. Aleluia. Algo tremendo aí, vai lá para Mateus. Vamos lá em Mateus 10. Mateus 10, 16 ao 25. Aleluia. 10, 16 ao 25. Olha, e aqui Jesus falando, você vê que Daniel falou, depois Deus enviou o seu filho, e ele começou a trazer as boas novas. Ele começou a trazer o ensinamento das boas novas de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque ele veio fazer a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é que ele viesse a mostrar as boas novas, novidade de vida para o povo da face da terra. Por quê? Porque era uma novidade que mudaria muitas direções. É uma novidade que mudaria muita história aqui na terra. E está mudando até hoje. Quando nós damos crédito, nós recebemos de Deus. Então as histórias vão mudando. E ele prepara um povo para também enviar. Aleluias. Deus, quando chamou os discípulos, ele chamou os discípulos ali. Se fosse discípulos, eu mereço, não merece. Deus chamou muitos ali que não merecia, até um negou do seu próprio Senhor. Mas Deus escolheu para fazer a obra. Deus tinha algo tremendo. Então na caminhada, quando você não desiste, saiba que a obra vai ser completa, porque foi Ele que completou a obra. Você que não pode retroceder. A Bíblia fala que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Você tem que continuar com o seu chamado. Continua obedecendo, seguindo o seu chamado. Ali Ele vai tratando, Ele vai cuidando de você da forma que é necessária e precisa. Pedro foi tratado de várias formas. Outros ali também foram tratados. O único que não quis se manter no tratamento foi Judas. E ele teve o destino dele. Não que o Senhor queria, mas ele escolheu. Muitas das vezes, as próprias pessoas escolhem o seu destino. Não o que Deus quer, mas muitos escolhem o seu destino. Nós vemos muitos testemunhos, muitas pessoas que estavam lá em cima e caiu, porque de uma certa forma ou de outra, mesmo estando na direção, mas desviou os passos, desviou o olhar, estava andando, mas não estava firmado no caminho. Nós temos que firmar os passos nesse caminho. Você nunca pode desviar o teu passo, o teu pensamento, daquilo que te dá a força, te dá a direção, aquele que te mostra, aquele que revela, aquele que te levanta, aquele que te perdoa, aquele que faz um mover para que tu continue. Então você tem que ter o teu querer a respeito dos planos de Deus para a sua vida. O nosso querer tem muita importância diante da presença de Deus, porque nós queremos o que Ele quer ou não queremos. Nós aceitamos o que foi feito na cruz do Calvário, ali o que aconteceu com Cristo Jesus, ou não queremos. Nós temos que observar que muitas pessoas não querem o que foi feito lá. Então o que foi feito lá tem um propósito. E quem não aceita o que foi feito, o que aconteceu na cruz do Calvário com o Filho do Altíssimo Deus, não tem parte com o propósito. Mas nós temos parte com o propósito. Agora tem gente que ainda não tem, mas vão ter. Pior é aquele que tem e depois deixa ele ter. A Bíblia fala que é mais difícil aquele que esteve na luz e volta para as trevas. É mais difícil voltar do que ele está na terra vir para a luz. Pode observar que realmente uma pessoa desviada é mais difícil de você conversar ou conquistar do que a outra, porque ela vai começar a falar coisa para não aceitar aquilo que ele ouviu, mas não segue mais. Tem que ter o que? O cuidado. Por isso fala assim: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Você vai estender a mão, tu vai ajudar, mas tenha cuidado para não cair. Aleluia. E continua dizendo algo tremendo. Continua falando assim: glória a Deus. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Aqui fala de quê? Ao mesmo tempo de ser simplesmente, mas também está vigiando, que a serpente é muito sagaz, né? Sabe como é que é a serpente? Então, nós temos que estamos sendo enviados, vamos ser espreitados, temos que ter o cuidado, mas ao mesmo tempo nós não podemos ser arrogantes, ser isso aqui, nós temos que ser simples como a pomba. Eu digo que a pomba é uma ave, né? É um pássaro, que é simples, tu não vê coisa assim, não é igual esses que brigam aqui. O pombo é diferente, é simples. A pomba é um pássaro simples. Tem tantos, mas a Bíblia relata a pomba, porque relata também a respeito até da pomba com o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo é o Espírito Santo, é uma pessoa da parte de Deus. Mas aí nós vemos que às vezes refere-se pelo motivo ao qual da simplicidade,
Porque o Espírito Santo ele é simples, ele não é complicado. Ele, se ele tem lugar de pousar, ele pousa. Se ele tem lugar de trabalhar, ele trabalha. Simplesmente assim. Aleluia. Fala assim, ó, 17: acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18: sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por minha causa, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que hás de dizer. Olha só, como Deus, Ele sabe o que vai passar, Ele sabe o que tu passa, Ele sabe o que tu vai passar. Mas Ele fala assim, ó, e Ele ali estava direcionando algo que realmente acontecia muito naquele. As pessoas pegavam aqueles de Deus por causa de falar. Você sabe que por você ser cristão, muita gente fala mal de você? Tem pessoas que você é cristão que fala mal de você. Tem pessoas só porque tu é cristão, não gosta de você, não conhece, você pode ser uma pessoa até boa. Aí é cristão, não presta, já te julgam você o que você não é. E aqui fala algo tremendo, que quando você é justamente falado mal por causa do Senhor, aleluias, quando é por causa dele, ei, fique contente, fique feliz. Quando é por causa dele, quando não é diferente, mas se é por causa do nome dele, porque ele está na tua vida, fale quem quiser, é sinal que ele está na tua vida. Está falando de você por causa dele na tua vida, isso é muito bom. Pior quando fala quando você não tem ele, mas se você tem, continue em frente, porque ele coloca, o Espírito Santo coloca as palavras na hora certa, no momento certo, ele vai colocando, aleluias. Diz assim, ó, então Deus vai preparar, ó, vocês vão ser conduzidos isso, vai acontecer com vocês isso. Por isso que na palavra diz para todos nós, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Todo mundo aqui passa por aflições, são coisas que passam, que muitas das vezes são coisas que você mesmo arranja, mas tem muitas das vezes você passa por coisas que você não fez nada, mas você passa. Você observa que até na justiça do ser humano, tem muita gente que é condenado sendo inocente, e tem muita gente que é culpado sendo inocente, e muito que é inocente sendo culpado. Agora, diante de Deus isso existe? Não existe. Deus não toma culpado por inocente, nem inocente por culpado. Deus sabe quem é quem. E glorificamos a Deus, é esse Deus que nós servimos. Mas Ele nos dá a oportunidade de ir até a Ele, em nome de quem? De Jesus. E a história pode ser mudada. Aleluias. Glória a Deus. O 20: pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. Entenda, você vê que Jesus falando com ele, falou assim, vocês vão ter que passar por isso. Observou? Ele podia tirar, não podia? Não podia, Pedro? Podia assim, não vou deixar vocês passar. Quando ele quer, ele pede, né? Ele falou, vocês vão passar, vocês vão chegar, mas não se preocupa não. Quando estiver lá, eu vou estar contigo nessa situação. E eu coloco as palavras nas suas bocas. Olha que tremendo, Deus quando quer, Deus é justo. A situação pode às vezes vem e te envolve você, mas Ele vai estar contigo. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Aleluias. Ao 21: um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que tu passas por causa do nome do Senhor, porque já viu, já observou? Quando você é cristão, e depois diz que é crente, ele é cristão, quer dizer, já viu que a acusação era mais pesada? É diferente, a acusação, quando você tem Cristo na tua vida, a acusação é mais pesada.
Por isso que falou a respeito disso aqui, pode observar. Mas aquele que perseverar o quê? Mantendo o nome dele na sua vida, a presença dele na sua vida, você vai permanecer e será salvo, não importa o que tu passou. O que importa é que você perseverou na verdade que está sobre a tua vida. Por isso o que tu passa, o que vem de encontro a ti, ei, glorifica a Deus, não pelo que está passando, mas por Ele continuar sendo o teu Deus, teu Senhor, teu Consolador, teu Salvador, aleluia. O 23, 10:23, quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. 24, o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Nós lembramos que quando Jesus expulsou um demônio lá, disseram que ele expulsava pelo poder de Beelzebul, como se ele usasse o demônio para expulsar o demônio. E aí ele fala até a casa dividida, ou um reino contra o reino, não subsistirão. Ele quis dizer que o quê? Explicando para eles que se fosse diabo contra diabo, eles não iam subsistir. Então eles ficam unidos, mas o poder deles se manifesta. E o que ele falou? Que foi atacado com algo que ele não fez, porque ele expulsou com a autoridade que ele tinha sobre ele da parte de Deus. Então temos que ter o cuidado, sabe? Porque o ensinamento da palavra e a palavra vai nos dando entendimento aos poucos, porque não é a gente tem que ler a palavra, mas tem que ter uma profundidade, é necessário mesmo que a gente saiba o que está lendo, porque às vezes interpretando mal pode direcionar para outro lugar. Nós temos que ter o cuidado. Se não souber, não tem problema, procura saber, pergunta a alguém, pesquisa, vê o que é, porque nós temos que saber o que fala, porque às vezes a gente erra numa vírgula, muda o sentido da palavra, um ponto muda o sentido da palavra. Se a gente comer aquilo, parece que forma outra forma de entendimento, quando a gente tem que tentar explicar, e qualquer um pode falhar. Na leitura pode falhar? Pode, pastor, pode falar? Pode falhar. Qualquer um pode falhar que está lendo. Só que nós estamos aprendendo a cada dia mais para melhorarmos. A Bíblia fala assim que nós temos que aprender a manusear a espada. Aos poucos, tu não vai aprender de uma vez. Quem vai para uma guerra e nunca pegou numa espada, aos poucos ele vai sendo treinado, aos poucos ele vai aprendendo, mas não aprende tudo de uma vez. A palavra de Deus, nós vamos ter que continuar aprendendo sempre enquanto estivermos nessa terra aqui, porque nós precisamos a cada dia mais da interferência da ação do Espírito Santo, nos dá sabedoria. Aleluias, aleluias. Diz assim, ó, o 26, olha o que diz o 26. Portanto, aí de tudo que fala, aí fala para nós, muitas das vezes a Bíblia nos relata a respeito disso, ó. Portanto, não os temais, nada há encoberto que não haja de ser revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Você está vendo? Não há nada oculto escondido que Deus não vai revelar. É verdade. De uma forma ou de outra Ele vai revelar. Sabe aqueles enganos, aquelas coisas do diabo oculto, escondido? Deus vai revelar, Deus vai mostrar. O servo do Senhor não prevalece enganado. Tudo lhe vai ser revelado, porque Deus não trabalha com nada oculto escondido. Tem o tempo de tudo acontecer? Tem, mas Ele revela o oculto escondido. Aleluia. O 27 diz assim: o que vos digo no escuro, dizei na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre o telhado. Não temais os que matam o corpo, foi falado isso aqui, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Foi falado aqui, a irmã falou que a respeito disso, não teme o homem. O homem é limitado no que ele vai fazer.
Tema aquele que pode lançar a tua alma no inferno e até o corpo. Temei ao Senhou seja, entenda que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entenda que não há nada que alguém possa fazer que Ele não tem o poder para fazer acima ao teu favor. Então não importa se alguém dizer, o homem vai ser limitado a isso, mas eu, conjecturando, Deus falando, eu posso além do que o homem pode. Eu posso impedir até o que o homem diz que vai fazer. Eu posso mudar a história. Então temos que entender mais aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre tudo que há, tudo que existe. O poder pertence a quem? A Deus. E Jesus, como Ele passou por tudo aquilo, nem merecia, se usurpou de ser igual a Deus, se fez igual a nós, por isso Ele sofreu, por isso Ele sangrou, por isso Ele ficou alegre, por isso Ele chorou, entristeceu, ficou angustiado, porque Ele se fez carne igual a nós. Mas Ele continua sendo o Filho de Deus. Aleluia. Ele continua sendo o Filho de Deus. E Ele teve um período, falou, agora eu vou, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ei, você tem um Consolador na tua vida. Para todos os momentos o Espírito Santo clama a Ele, busca Ele, que Ele vai te consolar. Ele consegue te dar uma paz que excede todo entendimento. O mundo não pode dar a paz que o Espírito Santo te dá. Porque a paz do mundo a gente fala várias vezes, só quando as coisas estão bem. Quando está mal, tu não tem mais paz. Mas se tu buscar o Espírito Santo com todo o problema, tu vai sentir um refrigério dentro de você. Nunca esqueça disso. Aleluia. Nunca esqueça que o Espírito Santo é o teu Consolador. Aleluia. E foi dado ao Senhor poder nos céus e na terra. Por isso, quando nós vamos chegar a Deus, nós chegamos a Ele no nome de Jesus. Toda vez que tu for chegar a Deus, vai ser no nome de Jesus. O que tu for operar, tu usa o nome do Senhor, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Ele fala, em meu nome. Aí que Ele fala, expulsarão demônio, curarão os enfermos, em nome dele. Não é Maria, José, Pedro, João, Lucas, Daniel, Ezequiel, não, em nome de Jesus. Aleluia. E Ele opera, porque Ele não fica oculto, Ele mostra quem Ele é na tua vida. Aleluia. Fecha os olhos. Aleluia. Amado Deus, glorificado, bendito é o teu nome, Pai. Estamos aqui diante da tua presença, necessitados a cada dia mais, Pai, de aprender de ti. Que o governo do teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria e entendimento cada dia mais. Que o Senhor continue revelando o oculto e escondido. Continue, meu Pai, falando com a tua igreja pela tua palavra, pela tua revelação. Para que a igreja não se corrompa, Deus, em nome de Jesus. Porque importa que o Senhor seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que levantou. Então seja o Senhor, Deus, a conduzir. Em nome de Jesus, fia como a Pai a cada dia o nosso espaço. Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, fortalece, Pai, toca onde eles estiverem. Aqueles que não puderam vir por trabalho, Deus, o Senhor sabe. E aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sofrendo ataques, estão angustiados, estão com problemas e não conseguem se mover. Deus, dá os escape, dê o refrigério, para que possam estar dentro da tua casa, Pai. Ou Senhor, clamamos ao Senhor, porque não há laço nem prisão inimiga que possa impedir o teu agir. Senhor, liberta das prisões, tira o fardo e o peso, Pai. Senhor, tira a angústia, que a alegria do teu Espírito vá sobre essa pessoa nessa hora. Oh Senhor da glória, famílias, familiares, os enfermos, Deus, toca nessa hora. Nós pedimos ao Senhor, Deus, pela tua misericórdia, Pai. Nós precisamos tanto, Pai, mas tem muitas vidas que também precisam. Nós pedimos por elas. Na casa de cada um aqui que está sendo representado, cada parente perto ou longe, Pai, visita agora, Pai, nessa hora. Oh Deus, o Senhor, Deus, que tem um poder, Pai, para mudar a história, o momento, Deus. Deus, o Senhor pode fazer, Deus.
E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Por isso a nossa confiança maior, Pai, sempre estará no Senhor, Pai. E nós te louvamos, Deus, porque sabemos que estás nos ouvindo. Sabemos que a tua presença, pela onipresença, está nesse lugar, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como em outros lugares, Pai. Não importa a distância, o tempo, o momento, porque o Senhor não há nada que impeça para que venha se mover e se fazer presente pela onipresença. Deus, que cada um aqui, Deus e Pai, receba uma porção dobrada, Deus, para o que é necessário, para o que é preciso, mas que essas porções todas venham glorificar o teu nome, Pai. Pai, agradecemos ao Senhor, hoje e sempre, Deus, pois a nossa vida é do Senhor, e o Senhor é o nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, agradecemos, Pai, pela graça sobre as nossas vidas, Pai. Continua nos brindando, Tu és o nosso lugar seguro e secreto, Pai. Continua, Deus, nos dando força. Repreende a enfermidade, a doença física, e se vier a doença espiritual, Pai, da mesma forma que o Senhor venha, Deus, liberar sobre nós virtudes, Pai, para a gente continuar marchando nesta direção, Pai. Na direção que o Teu Filho nos deu, nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Bendito e glorioso é o nome do Senhor, Pai. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Glorificado, bendito e enaltecido é o Teu nome, Pai. A glória sempre é do Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor nosso Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pai, assim como nos trouxeste, nos leva de volta. Continua abençoando, Deus, toda essa semana. Que o Teu anjo continua acampado nas nossas causas na justiça municipal, estadual, federal e particular. Continua, porque a justiça do Senhor não falha, Pai. A do homem pode falhar, mas a do Senhor, ela não falha. E essa justiça é que nós pedimos a Ti. Glorificado, bendito é o Teu santo nome. O grande eu sou, Deus já é o nosso Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós que aguardam a vinda do Cordeiro de Deus. E todos estão de acordo logicamente comigo? Amém. Glorifica Ele com as tuas palmas. Glorificado, bendito é o nome do Senhor, Pai. Aleluia.